Fala aí, garotada. Negócio aqui branco, hein? Tirei. Fala aí, garotada. Tudo bem com vocês? Então, mais uma semana. Estou me recuperando aí da cirurgia. Ainda estou com os pontos, mas daqui a pouquinho vai dar tudo certo. E aí, olha só, a gente vai começar o conteúdo mesmo do nono ano. Até agora a gente fez um revisional, buscou algumas coisas que eram importantes para vocês saberem. Estou preocupado porque tem muita gente que não está me procurando, tem muita gente que não está acessando a plataforma. A gente tem que alinhar isso aí, tá bom? Para ficar tudo certinho. A gente vai falar um pouco sobre frase, oração e período, porque a gente já vai entrar em período composto, que é o que eu mais amo na gramática. Vocês vão se amarrar, eu espero que sim. Não é fácil, mas também não é difícil. A gente vai caminhar junto, a gente vai aprender, tá bom? Vou apresentar a tela aqui para gente, para a gente poder começar. Deixa eu dar uma crescida, porque eu não gosto de ficar pequeno, porque eu sou apresentado. Foi. Então vamos lá, gente. Sintaxe. O que que é isso? Até o final, meado do oitavo ano, né? A gente aprende a morfologia, que são as classes de palavras. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, conjunção, interjeição, verbo, enfim, advérbio. Todas as 10 classes gramaticais que se tem, a gente fala que é morfologia, que vocês estudam ali no sexto ano, no sétimo, e um pedacinho do oitavo ainda. E aí a gente chega em sintaxe, que particularmente é onde eu mais gosto. Sou grato a Deus pela vida do pessoal da escola, que sempre me coloca nas séries finais, que é o conteúdo que eu mais me amarro em trabalhar. Então vamos lá. Sintaxe nada mais é do que a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso. Ou seja, eu pego as palavras que eu já estudei, eu pego o substantivo, eu pego o adjetivo e monto um discurso. E a disposição dessas palavras em frases ou em textos, o estudo disso é a sintaxe. Espera aí, esse substantivo aqui nessa frase, ele exerce que função? Ele está aqui com que objetivo? É isso, ok? Por favor, se tiverem dúvidas, meu WhatsApp, no horário das nossas aulas, pode perguntar aqui no comentário aqui do vídeo, pode perguntar na plataforma, mas não fique com dúvida, tá bom? Que é muito ruim a gente não estar perto assim. Então, vamos lá. O emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. A sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. Você usa a sintaxe o tempo inteiro, só não fica sistematizando isso, não fica... Opa, agora eu estou colocando aqui esse substantivo como sujeito. Não, agora ele é um objeto direto. Você não faz isso. Você não fica assim, desenhando isso na sua cabeça. Mas você usa o tempo inteiro. Você aprendeu isso durante a vida, ao longo da vida, a usar a sintaxe. A colocar as palavras no lugar certo dentro das suas frases, dos seus textos ou do seu discurso oral. Ok? Tudo tranquilo? Todo enunciado linguístico de sentido completo através do qual transmitimos nossas ideias. Isso é sintaxe. Todo enunciado linguístico. Tudo que é linguagem, tudo que é fala, tudo que é escrita e que tem um sentido completo, que fecha uma ideia, é sintaxe. Ok? Por exemplo, silêncio. Fogo! Percebam? Independência ou morte? Choveu muito em São Paulo. A comitiva deve desembarcar no aeroporto. Isso tudo são frases de sentido completo. Percebam que tem frases com uma única palavra, tem frases com várias palavras. Como é que eu vou identificar isso? Tranquilo. Eu entendi o que você quis dizer em uma palavra? É frase. Ok? É isso. Frase é um enunciado que tem sentido completo. É frase. Para que haja frase, a presença de um verbo não é obrigatória. Isso é importante você saber. Não tem o que ter verbo para ter frase. Por exemplo, silêncio, fogo, independência ou morte, não tem verbos. Mas é uma frase. Porque tem um sentido. Informa, dá uma informação para quem está ouvindo ou quem está lendo o seu texto.
ok? Já choveu muito em São Paulo, tem um verbo aí, que é o choveu. A comitiva deve desembarcar no aeroporto, tem uma locução verbal, que é deve desembarcar. Todas essas 5 frases, elas têm sentido? Então é frase. Se alguma delas não fizer sentido, não é frase. Independente se tiver ou não tiver verbo. Estão comigo? Ok. Vamos lá, então, continuando. Quais são os tipos de frases que a gente usa que... Deixa eu baixar aqui, porque ficou... Poxa, vou ficar um pouco menor, mas tudo bem, vamos lá. Existem alguns tipos de frases cuja a entoação é mais ou menos previsível, de acordo com o sentido que transmitem. Por exemplo, frases interrogativas, quando uma pergunta é feita para o emissor da mensagem, pelo emissor da mensagem, certo? E aí ela pode ser uma interrogação direta ou indireta. A direta é aquela que vai ser com interrogaçãozinha e direta. E a indireta que é uma interrogação subentendida. Ela está ali, mas ela não está explícita na frase. Por exemplo, você aceita um copo de suco? Direto. Deseja saber se você aceita um copo de suco. É um desejo, é uma afirmação, mas é uma afirmação que está subentendido uma pergunta. Então, é uma interrogação indireta. Ok? Frase imperativa, quando ocorre quando o emissor dá mensagem, quando o emissor dá mensagem, dá uma ordem, ele determina, ele faz um pedido, ele dá um conselho. Isso é uma frase imperativa. Por exemplo, faça-o entregar no carro. Uma ordem. Não faça isso. É uma ordem negativa, mas é uma ordem. Pausa aqui para vocês. Gente, vocês vão me ver, eu estou me vendo aqui agora, eu vi que eu estou barbudão, mas eu vou ficar mais ainda, que eu vou fazer uma peça, e o cara é um nordestino meio mais velhinho do que eu, então eu tenho que ficar de barba, vocês vão me ver esse barba crescendo até só, vou tirar em abril, meado de abril só. Mas vamos lá, não tem nada com isso, né? Mas é só vocês ficarem zoando minha cara com esses fiapos, porque minha barba é toda falhada ainda por cima. Mas vamos nós, pausa aqui, momento Felipe se vendo, passou. Vamos lá. Dê-me uma ajudinha com isso. É um desejo, é um pedido, mas também é imperativo, ok? Então, desejo, pedido, conselho, ordem é uma frase imperativa. Frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo, apresenta uma entoação ligeiramente prolongada. Ele vai exclamar alguma coisa. Que prova difícil. Uma delícia esse bolo. Vocês experimentaram? Que delícia esse bolo. Ok? Ele dá uma prolongada rápida para poder justamente dar essa exclamação, essa ideia de exclamação. Eu tenho as frases declarativas, que ocorrem quando o emissor constata um fato. E aí ele declara isso. Obrigar o rapaz a sair. Declarei. Ok? Ou uma declaração negativa. Ele não está em casa. Tranquilo, é uma frase declarativa também. Tá bom? Frases optativas, quando exprime um desejo. Deus te acompanhe. É o meu desejo. Bons ventos o levem. É o meu desejo. Ok? É uma frase optativa. Quando optativa não é de opção, optativa é de desejo, ok? De acordo com a construção, as frases classificam-se em frase nominal e frase verbal. Quando é que eu tenho uma frase nominal? Quando essa frase ela é construída sem a presença de verbo. Então, ela é uma frase nominal. Olha aqui, ó. Que a gente viu. Fogo! Cuidado! Belo serviço seu. Trabalho digno desse feirante. São frases nominais, porque não tem verbo ali. Já as frases verbais, o próprio nome já diz, é quando tem um verbo na construção dela. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Olha que bonito. Ilumina e aquece são verbos. Os casais saíram para jantar. Inclusive, eu tenho que fazer isso mais com minha esposa. Eu tenho que sair mais para jantar, porque o negócio de filho é um problema. Acho que eu vou fazer isso hoje. Vamos lá. Não pode não, porque a bandeira está vermelha. Não pode mais fazer nada mais. Paciência. Quando melhorar, a gente... Hoje ela está em casa. Fazer o miojo aqui em casa, não vamos jantar. Os casais saíram para jantar. Já falei, a bola rolou escada abaixo. A bola rolou escada abaixo. Rolou é o verbo. Tranquilidade? Frase nominal, sem verbo. Frase verbal, com verbo. Tudo bem? Continuando, então. A estrutura das frases aqui, como é que fica? Ó, a frase, uma estrutura bem rápida, a gente vai fazer
A gente não vou aqui entrar em mérito, porque isso é matéria passada. Mas as frases possuem estruturas a partir de dois elementos essenciais, que a gente chama de termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Tem que ter, ok? Isso não significa, no entanto, que tais frases devam ser formadas no mínimo por dois vocábulos. Na frase saímos, por exemplo, há um sujeito e também um predicado. Saímos. Quem saímos? Nós. Está implícito, está oculto. Nós saímos. Ele não está ali, mas a gente sabe quem é. Ok? Vamos lá. O sujeito é aquele que concorda com o verbo em número e em pessoa. Então, se o verbo está... a gente está falando de frase verbal, tá, gente? Se o verbo está no plural, o sujeito tem que estar no plural. Se o verbo está no singular, o sujeito tem que estar no singular. Não tem para onde correr. É ordem, é lei. Ok? E quem é esse sujeito? É sempre o declarante, aquele que fala algo ou aquele que faz a ação que está no predicado. Ok? Ele está diretamente relacionado com o predicado. Já o predicado é a parte da frase que contém a informação do sujeito. O que o sujeito fez? Está no predicado. O que o sujeito é? Está no predicado. O que o sujeito pensou? Está no predicado. O predicado é o que se declara sobre o sujeito. E o sujeito é o declarante, é ele que fez aquilo. Tudo bem? Estão comigo? E aí eu tenho três tipos de predicado. Eu tenho o predicado verbal, que é quando a palavra mais importante do predicado é o verbo. Eu tenho o predicado nominal, quando a palavra mais importante do predicado é o nome. E eu tenho o predicado verbo nominal, quando eu tenho os dois, quando o verbo e o nome são igualmente importantes para o predicado. Tudo bem? Até aí? Ok. O amor é eterno. O tema. O ser de quem se declara algo. O sujeito. Quem é? O amor. Eu não estou falando algo sobre o amor? Então, ele é o sujeito. O que eu falo sobre o amor? Que ele é eterno. Então, esse eterno é um predicado. Só que entre o é e o eterno, qual é a palavra mais importante desse predicado? Eterno. Eterno é um verbo? Não. Então, esse predicado vai ser um predicado nominal, porque a palavra mais importante do predicado não é o verbo, é o nome, é um substantivo. Então, nesse caso que nem é substantivo, é adjetivo, mas não é verbo. Então, nesse caso, ele vai ser um predicado nominal. Os rapazes jogam futebol. Quem vai ser o sujeito? Os rapazes, porque eu vou falar algo sobre eles. E o que eu falo sobre eles? Que eles jogam futebol. Então, jogam futebol é o que eu estou falando sobre o sujeito, logo é o meu predicado. Esse predicado, qual é a palavra mais importante? O jogam ou o futebol? Jogam. Então, jogam é verbo e é a palavra mais importante do predicado. Logo, esse predicado vai ser verbal. Muito bem. Isso a gente viu frase, tá, gente? E esse tema de sujeito predicado é especificamente da frase verbal. A nominal não tem nada disso, tá? O que é uma oração? Vimos frase, a gente vai ver frase, oração e período hoje. A gente já viu frase, agora o que é uma oração? Uma oração é toda frase ou parte da frase que apresenta o verbo. Então é o seguinte, eu posso ter uma frase sem verbo? Posso. Eu posso ter uma oração sem verbo? Não posso. Porque a oração ela existe por causa do verbo. Tá? Então, por exemplo, choveu muito em Santa Catarina. Eu tenho o verbo choveu. Logo, se eu tenho um verbo nessa frase, essa frase é composta de uma oração. Ok? Enchentes costumam causar transtornos. Causar transtorno. Felipe, são dois verbos aí. Ok. Mas são dois verbos que falam especificamente do mesmo sujeito. Eles se juntam para falar e para dar uma única informação ao sujeito, que é costumam causar. Logo, eu chamo isso de locução verbal. É como se esses dois verbos fossem um só, tivesse a função de um só. Ok? Então, nesse caso, que eu tenho uma locução verbal, eu vou ter uma única oração. Repetindo, um verbo, uma oração. Uma locução verbal, uma oração. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. E agora eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo chove
que está se referindo exatamente à oração quando chove muito, e eu tenho as enchentes causam transtornos, e aí eu tenho causam, que é especificamente da oração, as enchentes causam transtornos. Nesse caso, eu tenho dois verbos e uma única frase. Porque como é que eu sei que a frase existe? Ela vai começar com letra maiúscula, vai terminar com um ponto. Quantos verbos eu tenho nesse meio tempo? Ah, eu tenho 40 verbos entre a letra maiúscula e o ponto final. Então, eu tenho 40 orações. Deu para entender? Aqui é a mesma coisa. Quando chove muito, as enchentes causam transtorno. Então, eu tenho... Isso tudo é uma frase. Dentro dessa frase, eu tenho dois verbos. Então, dentro de uma frase, eu tenho duas orações. Se eu tivesse em uma frase 847 verbos, eu teria 847 orações. Tudo bem comigo aí? Caminhando juntinho? Ok. E o que é período? Período é toda frase constituída por uma ou mais orações. Então, se eu tenho uma oração, eu tenho um período. Ok? E aí eu tenho dois tipos de período. O período simples, que é quando eu vou ter uma única oração naquela frase. Então, o preço do combustível continua alto, e se continua. Então, veja bem, eu tenho um único verbo, que é o continua. Logo, eu tenho dentro de uma frase um verbo, então eu vou ter uma oração. Esse meu período vai ser simples. Quando eu tiver uma única oração na minha frase, eu tenho um período simples. Quando eu tiver mais de uma oração na minha frase, o meu período é composto. Olha aqui, ó. Espero que ele me telefone ainda hoje. Espero é um verbo, telefone, outro verbo. Espero, primeira oração. Que ele me telefone ainda hoje, segunda oração. Quando eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações na mesma frase, letra maiúscula começando aqui, ponto terminando aqui. Na mesma frase, eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Então, o meu período, que é um período só, ele vai ser um período composto. Repetindo aí para ficar bem claro para vocês. Olha só. Período simples. Uma frase, uma oração, período simples. Período composto. Uma frase, mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração, período composto. Sempre em uma única frase. Se mudou frase, recomeça a contagem. Tá bom? Até aí tudo bem? Tranquilidade? Não vou entrar aqui em sujeito, vou parar aqui e aí a gente vai fazer uma atividade na próxima aula. Hoje é assistir minha aula, pegar esses slides que eu vou colocar na plataforma e estudar e ouvir. Na próxima aula, a gente vem com o exercício sobre isso aí, tá bom? Tranquilo, gente? Por favor, vou pedir, por favor, alguma dúvida, alguma dificuldade, não está entendendo, me procura no privado do WhatsApp, ok? Não fique com dúvida. No horário da sua aula, eu vou estar à disposição para ouvir, para te atender, para te responder, mas é para mim importante demais que você me procure para tirar suas dúvidas, tá bom? Tranquilos? Beijo. Até então, nosso próximo vídeo. Fiquem com Jesus.